queremos expor um pouco dessa noite. Há uns 2 domingos atrás nós fizemos um panorama geral sobre o Evangelho e nós entendemos que o Evangelho ele nos acompanha desde o Antigo Testamento, desde a promessa feita a Eva, e vem caminhando sobre a narrativa de Deus sobre a história, através dos pais da igreja, através dos patriarcas e da história de Israel. E domingo passado o pastor Rodrigo abordou a questão da importância de nós como cristãos sermos evangelizados e nos depararmos a cada dia mais com o Evangelho e da necessidade que temos do Evangelho, que é o poder de Deus, para sermos transformados. E hoje eu queria fazer de uma maneira bem, certamente não vou conseguir fazer com tanto afinco ou com tanta minuciosidade, mas eu queria expor alguns textos que estão no livro de Romanos, e eu queria convidar você para abrir comigo no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 21. Esse é o texto que eu vou usar como texto base, mas eu vou estar falando sobre Romanos 1, 2, 3, 4 e 5. Certamente o tempo não nos proporciona a falarmos de uma maneira mais minuciosa, mas nós queremos fazer um apanhado geral sobre essa carta que Paulo escreve aos Romanos e de como ele trata o Evangelho, orientando e ensinando a igreja de Roma, que ele ainda não conhecia, mas tinha os seus contatos, os seus amigos, e ele revela no capítulo 1 que ele estava ansioso para estar com eles. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, o versículo 21 até o versículo 26, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. E por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém. Feche teus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome e nós Te damos graças. Nessa noite, Senhor, nós clamamos para que a Tua misericórdia nos alcance ainda mais e a Tua graça penetre o nosso coração com a revelação da Tua palavra, Senhor. Que aquilo que venhamos estar falando venha vir de Ti, do Teu Espírito, para que não haja em nós palavras humanas, mas para que haja a revelação da Tua palavra, que é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Venha, Senhor, com a Tua palavra poderosa, o Evangelho de poder, e penetra a nossa alma, o nosso espírito, fazendo essa separação, Senhor, nos transformando, Senhor, nos constrangendo com a beleza e a santidade da Tua palavra. Nosso interesse, Senhor, a cada dia mais é diminuirmos para quem nós somos, para quem nós nos tornamos como homens descendentes de Adão, para nos tornarmos homens descendentes de vindo de Cristo, no qual Ele nos purificou, nos limpou de todo o pecado e nos comprou para o Seu reino eterno. Pai, nessa noite eu clamo sobre cada lar, sobre cada pessoa que nos escuta. Venha com Teu Espírito Santo e traga a Tua paz sobre os corações, sobre os lares, sobre as casas. E em tempo de caos e pandemia, vem com um conforto da Tua palavra, do refúgio da Tua presença, Senhor, com a fortaleza da Tua voz, e nos alcança para a honra e glória do Teu nome. Amém. Muito bem, eu li esse texto no capítulo 3, no qual traz a intenção de Deus em em nos chamar a atenção de que fomos justificados gratuitamente por meio da sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o versículo 24. Isso resume bem dentro daquilo que eu quero explorar nessa noite, mas se você puder estar acompanhando
Eu não vou, por facilidade, eu não vou estar citando os textos, mas eu vou estar seguindo um pouco sobre esse roteiro que Paulo traz aos Romanos, a partir do capítulo 1 e do versículo 18 em diante, no qual ele vai nos ensinando, nos orientando sobre o que é o Evangelho. E uma das primeiras coisas que eu quero tratar, porque nós já falamos que o Evangelho são as boas novas, é a boa notícia de Deus para o mundo, e essa notícia é que Jesus, o Filho de Deus, encarnou para nos justificar perante o Pai e nos liberar ou nos libertar das amarras que estávamos para a sua eternidade, a eternidade do seu reino. Mas quando Paulo começa a trazer o ensinamento aos Romanos no capítulo 1, antes de dar a boa notícia, ele nos orienta sobre a má notícia. Por que a má notícia? Porque ele começa falando sobre a ira de Deus. Versículo 18 do capítulo 1 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. O que Paulo está dizendo é que o Deus que nós cremos, e que por muitas vezes de uma maneira muito errada nós separamos, como se houvesse um Deus do Antigo Testamento e houvesse um Deus do Novo Testamento, mas nós estamos falando sobre o mesmo Deus, sobre uma mesma narrativa, desde o início da história da humanidade, nós já temos falado sobre isso, que não há essa separação, mas que a ira de Deus, e de que Deus se ira, e a sua ira é revelada pela falta de temor e pela perversidade dos homens. O que Paulo vai tratar a partir do versículo 18, falando sobre a ira de Deus, é sobre a depravação do homem e de toda a humanidade. Então ele fala que os atributos invisíveis de Deus são agora manifestados por meio da criação, tornando o homem e qualquer homem indesculpável. O que Paulo está dizendo é que a criação revela que existe um Criador, e é o que nós chamamos sobre a revelação natural, onde a criação revela a presença de um Criador. Isso quer dizer que sobre qualquer aspecto do ser humano, ou sobre qualquer região da terra, sobre qualquer, tribo indígena, povo que está isolado da civilização, quem sabe, eles se tornam indesculpáveis, porque a própria criação revela a presença de Deus, revela que existe um Criador, no qual fez todas as coisas. Então Paulo está dizendo que esses homens são indesculpáveis, porque Deus se apresenta, ou revela um pouco da sua natureza, através daquilo que Ele criou. Então, de uma certa maneira, nós podemos dizer que não crer em Deus, ou não acreditar que existe um Criador, um Ser Supremo, é algo antinatural, porque nós olhamos a beleza da criação, e no fundo, no nosso intento, no nosso coração, nós entendemos que há um Criador. O que acontece é que muitas vezes nós olhamos para isso e nós não damos a credibilidade nisso, e é isso que Paulo vai seguir falando, que conhecendo a Deus, por meio da sua criação, não o glorificaram, quer dizer, por quem Ele é, nem lhe renderam graças pelo que Ele tem feito. Então, por eles, os homens não glorificaram a Deus e não renderam graças por quem Ele é, tornaram-se então nulos em seus corações, insensatos, foram obscurecidos, sendo que a palavra de Deus diz que o fim principal do homem é glorificar o Senhor por quem Ele é e dar-lhe graças por aquilo que Ele tem feito. Então, o conhecimento de Deus, quando Deus se revela aos homens, e Ele se revela dentro dentro da sua criação como revelação natural, o conhecimento de Deus, ele ofende a mente humana. Em resposta disso, o homem busca uma independência, ou busca uma repulsa pelo conhecimento de Deus, pelo fato do conhecimento de Deus ofender a mente humana. O ser humano, ao longo da história, foi buscando essa independência acerca de quem Deus é e daquilo que Deus fez. Isso nós podemos analisar dentro da tecnologia. A tecnologia não começou agora, nós vemos desde o início da palavra de Deus, quando os homens começaram a dominar, seja os instrumentos musicais, sejam
o ferro, enfim. Então nós vemos a tecnologia crescendo, e a tecnologia, ela nos serve para nos facilitar, para nos tornar a cada vez mais independente das coisas. Sendo que numa raiz disso tudo também nos torna independentes de Deus. Porque a partir do momento em que a tecnologia avança, em que o homem consegue suprir as suas necessidades, ele vai se tornando independente, ele vai deixando de servir a Deus, ou ele vai deixando de precisar ou de se tornar dependente de Deus, porque agora, com as suas próprias mãos, com a sua própria força, com o seu próprio raciocínio, o seu intelecto, ele consegue ser autossuficiente, se tornando assim independente de Deus, né? E é isso, e nós vemos essa prova ao longo da história da humanidade. Nós vemos como o avanço tecnológico, ou o avanço da ciência, e quando eu falo isso, de maneira alguma eu estou dizendo que os cristãos devem ser contra a ciência, ou que não devem dar credibilidade para a ciência, não, de maneira alguma, mas quando se coloca a ciência como a resposta de todas as coisas, e o centro de tudo, então nós encontramos dificuldades, porque é quando a motivação do coração humano está em se tornar independente de Deus, é quando o homem tem um conhecimento de Deus, porque ele se revela por meio da sua criação, e ele não deseja ser participante desse conhecimento, porque o ofende a sua mente, e o torna pequeno perante isso, e então ele deseja criar coisas, avançar no seu conhecimento para se tornar independente daquele que o criou. Então, como uma prova disso, dentro da história que nós podemos analisar, é quando um movimento chamado iluminismo cresce no século XV, século XVI, se não me engano, né, que nada mais é do que a repulsa dos homens para com a religião, e o seu intento e a sua intenção é em tornar o homem o centro de todas as coisas, né? Nós passamos de uma sociedade teocêntrica e começamos a nos tornar uma sociedade antropocêntrica, em que o homem se torna o centro. Então nós vemos o próprio homem diminuindo, e aí Paulo segue depois falando isso, né? Ao invés do homem se tornar a semelhança de Deus, que é por qual nós fomos criados, ele deseja transformar Deus à sua própria semelhança, porque aí Paulo vai dizer que mudaram Deus, que é incorruptível, à semelhança do homem corruptível, sua idolatria o rebaixaram, fazendo então, tentando tornar então Deus à sua imagem, fizeram esculturas e fizeram imagens de animais e o colocaram como Deus, né? E nós vemos de uma maneira bem comum, quando nós falamos de Arão, quando pegaram o ouro que vinha do Egito e derreteram e o transformaram no bezerro, e passaram então a adorar o bezerro. Então nós vemos essa depravação no coração do homem, quando ele é ofendido pelo conhecimento de Deus, e ele busca uma autossuficiência, para que não precise mais depender de Deus. E então nisso tudo, ele também vai ele vai tornando o seu coração idólatra, ao ponto de não mais se tornar semelhante a Deus, mas procurar diminuir Deus à sua semelhança, fazendo assim esculturas e animais, no qual eles se passam a se curvar e a adorar. E nós vemos ao longo da história antiga isso, né? Dentro do Egito, dentro da mitologia grega, nórdica, e a gente vai vendo quando os homens vão desejando se tornar e a se chamarem de deuses, a se tornarem deuses, ou tornarem animais como deuses, né? Hoje, na nossa sociedade atual, nós temos um hinduísmo, né, que existe milhares e milhares de deuses, né? Por exemplo, na Índia não se pode matar uma vaca, porque a vaca é um animal sagrado, né? É considerado um deus para eles. Então eles mudaram a imagem do Deus incorruptível e procuraram torná-lo dentro da imagem de seres corruptíveis. Então, o que Deus fez perante isso, perante essa perversidade, essa depravação do coração do homem? Deus nada mais fez do que entregar os homens aos seus próprios conceitos, às suas próprias paixões. Em 3 versículos a gente vai ver que Deus os entregou
as suas próprias paixões, a sua idolatria e a sua própria razão, o que fez com que eles passassem vergonhas sobre essas coisas, né? Então Deus entregou os homens, por exemplo, a sua impureza sexual, segundo os desejos dos seus corações, que acabaram trazendo degradação para o seu próprio corpo. O que a gente vê? A gente vê o hedonismo nisso aí, quando o homem, a humanidade passa a buscar o prazer, independente do que isso possa afetar ou fazer ao seu corpo. A sociedade que nós estamos hoje, a gente vê que essa busca pelo prazer, esse interesse ainda que seja momentâneo, mas que possa trazer um prazer, uma sociedade totalmente que em todo o tempo tentou se tornar independente de Deus, mas se tornou aprisionado ou prisioneiro das suas próprias impurezas sexuais. Homens e mulheres que estão presos a essa busca de prazer que degrada a sua vida e faz com que passem vergonha pelos desejos carnais que sentem e fazem, né? Numa sociedade onde tudo se tornou tão perverso, uma impureza explícita, em que os homens quase não se importam mais com a imagem que eles estão passando, porque a busca pelo prazer é muito mais importante do que a busca pelo Criador. Então o homem passa a adorar a criação e repele o Criador e se afasta do Criador, tem o seu coração nas coisas criadas e não na própria essência do Criador. Então Deus acabou os entregando às paixões vergonhosas, homens e mulheres cometendo atos indecentes, e como castigo merecido pelas suas próprias perversões, pela sua própria busca de prazer. Então os homens desprezaram o conhecimento de Deus, e logo Deus acabou os entregando a uma mente reprovável. Preste atenção, na narrativa de toda a história, nessa autossuficiência do homem, nessa busca do homem em se tornar independente de Deus, o homem está todo o tempo buscando um conhecimento que explique todas as coisas, um conhecimento que faz com que ele não precise mais depender de que existe um Criador ou que existe um ser supremo. E quando a gente olha para o cenário atual, a gente vê uma resposta de Deus para a humanidade, né, de tanto avanço tecnológico que nós temos, do avanço da medicina, do avanço dos remédios, de todas as coisas. Nós olhamos um mundo que está parado há 5 meses, sem saber o que fazer, os homens perdidos, os homens aprisionados pela sua própria razão, e eu fico imaginando Deus rindo dos céus e pensando de que os homens que desejaram se afastar de Deus, acabaram se entregando pelas suas próprias buscas racionais, e não entenderam de que a essência de todas as coisas está diante de Deus e não na mente humana. É claro que Deus nos deu um cérebro, Deus nos deu uma mente para raciocinarmos, para estudarmos, para avançarmos, para buscarmos respostas, para buscarmos ajuda na parte dele, mas usando a nossa mente para melhorar o nosso estilo de vida. Mas o coração do homem é tão depravado que em tempos de pandemia nós vemos homens se tornando cada vez mais corruptos, sabendo que existem pessoas necessitando de cuidados médicos, de uma estrutura para a sua saúde, para as suas doenças em tempo de pandemia, e mesmo em meio a esse caos, eles usam as dificuldades de saúde dos homens, das pessoas, do povo, da população, para aproveitar, para roubar, para tirar dinheiro do povo, para fazer caixa 2 da necessidade do cenário no qual estamos. Entendam algo, e quando eu falo isso, e aí você pensa, não, mas eu sou cristão, mas entenda isso, todo o coração humano, descendente de Adão, é depravado, é perverso. O que isso quer dizer? É que se nós desejarmos viver as nossas vidas pelas nossas próprias escolhas, pelos nossos próprios interesses, pelos nossos próprios desejos, o que Deus vai fazer é nos entregar sobre esses desejos. Ele simplesmente vai tirar a mão do seu cuidado, e isso vai revelar o nosso coração perverso, porque esse coração vai buscar a todo instante uma independência de Deus, porque o conhecimento de Deus nos ofende. Lembram quando Adão e Eva pecaram no jardim?
o conhecimento da moralidade estava sobre ele, e então, em contrapartida com o conhecimento de Deus, aquilo os ofendeu, e a primeira coisa que eles foram fazer foram se esconder de Deus, como se isso fosse possível, e eles taparam as suas vergonhas, porque o conhecimento da santidade, da majestade e da beleza de Deus revelou sobre o coração do homem a sua depravação, a sua perversidade, a sua nudez lhe trouxe vergonha, porque o homem sem Deus é um ser perverso, é um ser maldoso, malicioso, e isso nos ensina, isso nos mostra que não interessa o quanto, e aí está a grande raiz das grandes distorções teológicas que nós temos hoje, é quando o homem acha que é bom, quando ele acha que ele vai para o céu, que Deus vai ter misericórdia dele, porque ele é bom, pela sua meritocracia, pelo seu próprio mérito. Mas o que Paulo está dizendo na carta aos Romanos é: todo o homem é mau, o descendente de Adão é mau, é perverso, é depravado. O texto que nós lemos como texto base diz: todos pecaram. Depois Paulo vai dizer: não há um justo sequer, todos foram destituídos. Então não há um justo, todos somos perversos, depravados, que se nós seguirmos os instintos dos nossos desejos, dos nossos corações, vão revelar imoralidade sexual, idolatria, e uma busca pela razão como resposta de todas as coisas. Então o que Deus faz é tirar a sua mão e dizer: vocês querem viver por si? Vocês querem se tornar independentes de mim? Então vivam conforme vocês querem. Olhem para a sociedade que nós temos hoje, me digam se a sociedade evoluiu como sociedade, como cuidado humano, uma sociedade cada vez mais egoísta, uma sociedade cada vez mais perversa. Olha os crimes que nós temos, olha as violências que nós encontramos, de um mundo sem Deus. Então os homens acabaram sendo entregues aos seus próprios desejos. Deus olhou para eles e disse: vocês querem seguir a sua vida sem a minha presença? Vivam, e toda essa perversidade a gente percebe de um mundo em que desejou tirar Deus da jogada. O Evangelho de João capítulo 13, 19 diz: julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o que isso nos ensina é que a verdade não é algo que os homens desejam, porque a verdade está no conhecimento de Deus, né? O próprio Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a verdade é o que vai nos libertar, quer dizer, Cristo veio para nos libertar, mas o homem não está interessado na verdade de Deus, na verdade real, ele está interessado na sua verdade. Olha como nós pensamos hoje, esse relativismo no qual vivemos, de que a tua verdade é bacana, mas ela é tua, porque eu tenho a minha, e não se pode discutir isso, não se pode falar sobre isso, porque tudo é relativo, não existe mais uma verdade absoluta, porque o desejo do coração humano foi se tornar autossuficiente, ou independente de Deus, porque os homens não querem conhecer a verdade real, porque a verdade real está sobre Deus. O que os homens querem é viver a sua própria verdade, porque a sua própria verdade tem a ver com os desejos do estilo de vida que o ser humano depravado quer viver. Ele quer viver dentro dessa busca pelo prazer, dessa imoralidade sexual, ainda que isso se torne vergonhoso para si e para a sua família. Mas não importa, desde que eu experimente os desejos, ainda que sejam momentâneos, mas eu quero viver isso, eu quero viver cada dia, eu quero viver esse prazer, mas essa busca pelo prazer momentâneo traz uma tristeza eterna. A depravação do homem, né, faz com que nós venhamos trocar a verdade de Deus pela mentira que satisfaz os desejos do nosso coração. A depravação do homem nos torna cada vez mais independentes de Deus. E a verdade de Deus nos fere e machuca o nosso ego e machuca o nosso orgulho. Essa é a tentação que a serpente fez a Eva. Ela distorceu a verdade de Deus para que Eva tivesse um autoconhecimento, para que Eva
interpretasse as coisas de maneira errada, quando a serpente disse para Eva, come do fruto, a Eva disse não, porque Deus disse que no momento em que eu comeria, então eu morreria, e a serpente diz, não é bem isso que ele falou, o que ele não quer é que você coma e se torne como ele. Quando Eva come, o que ela faz? Ela desejava ser como Deus, porque o seu orgulho e o seu ego desejavam aquilo. Então o nosso ego e o nosso orgulho sempre vão nos afastar de Deus, porque o convite do evangelho, do cristianismo, é que nós venhamos morrer para nós mesmos. O pastor Rodrigo falava sobre isso, sobre que o evangelho tem a ver com a morte e não com a vida. O convite do evangelho é para vem, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. O chamado do evangelho é para sermos testemunhas, e a raiz da palavra testemunha está em martírio. E martírio tem a ver com morrermos para nós mesmos, para que Cristo possa viver em nós. Então é quando nós somos humilhados por Deus, e então passamos a nos tornarmos humildes, porque a humilhação sobre o nosso ego e o nosso nosso ego e o nosso orgulho faz com que nos tornemos submissos a Deus. E então, nessa busca, nessa quebra de orgulho e de ego, então nós conseguimos olhar para o conhecimento de Deus, e aquela ofensa que o evangelho nos traz do conhecimento de Deus, nos deixa interessados em nos aproximarmos dele, mas a nossa depravação em todo o tempo vai fazer com que a gente fuja de Deus. É como um ladrão que foge da polícia, em todo o tempo nós estamos fugindo de Deus, porque nós queremos nos esconder da sua verdade, porque estamos interessados na nossa. Então, nada pode aprisionar mais o homem do que a sua própria luxúria, que no qual ele desejou ser livre para gozá-lo. E a gente vê um paradoxo, né? O homem, na intenção de ser livre de Deus, ele deseja pensar por si só, ele deseja se tornar independente e fazer as coisas pela sua própria força, ele deseja experimentar os prazeres mundanos que ele pode ter, e nessa busca pela libertação disso, ou de se tornar livre do Criador, ele se torna cada vez mais aprisionados pelos desejos carnais, pela luxúria e pela impureza. Nessa intenção de ser livre e se afastar de Deus, o homem acaba se tornando cada vez mais aprisionado. Então, Paulo está se referindo nesse instante, nessas palavras, aos gentios, e ele diz que os gentios então não gostaram de ter Deus em seu conhecimento, logo eles foram entregues aos mais absurdos delitos da razão e ao seu próprio bem-estar, e certamente Paulo estava usando a influência do contexto da sua época, porque Paulo está vivenciando no exato momento em que o berço da filosofia estava acontecendo, a Grécia com seus filósofos falando sobre a importância da razão e do autoconhecimento, de como a razão vai libertar o homem, e Paulo está dizendo que essa busca, e por não terem gostado do conhecimento de Deus, eles são entregues aos seus próprios pensamentos, né? O homem enlouquece dentro do conhecimento de Deus, ao ponto de cegá-lo como Criador de todas as coisas. Aquilo entorpece, aquilo acaba com a sua razão e as suas argumentações vãs. Então eles acabam preferindo adorar a bezerros, a vacas, a minotauros, do que olhar a fundo a criação e admitir que os atributos de Deus estão na criação, de que a mão de Deus está na criação, e a criação revela um pouco do seu Criador. É interessante porque quando nós olhamos essa independência da razão do homem em busca, o homem acaba querendo alcançar respostas para tudo no universo, né? E ele deseja se tornar independente de Deus nisso, mas o que nós vemos é um homem que desconhece o universo, porque o universo é misterioso, o homem não pode explicar todas as coisas, e como eu disse, o problema não está em tu raciocinar e estudar sobre isso, mas o problema está em achar que a tua razão vai te trazer uma paz e vai te trazer a essência do que é viver e do que é ter uma vida, porque a busca da sua razão, ela jamais vai te levar para uma eternidade,
ela vai te levar para a brevidade que nós temos nessa vida e a um autoconhecimento totalmente limitado. Porque o conhecimento de Deus é ilimitado, pois a sua presença é eterna. Deus não tem início, não tem fim. Então, depois que Paulo fala sobre a ira de Deus, fala sobre a depravação dos homens e o entendimento de que todos os homens são maus e a importância de nós hoje entendermos sobre essa depravação, sobre essa natureza caída e não de acharmos que somos bons, porque quando nós achamos, e as distorções estão aí, quando nós achamos que somos bons, nós achamos que somos merecedores. Então isso se traduz para uma distorção acerca da semelhança de Deus, da imagem de Deus, porque passamos a tratar Deus como alguém que tem a necessidade de nos dar aquilo que merecemos. E isso entra num âmbito muito generalizado, mas que nos afeta como igreja em muitos sentidos, como por exemplo a salvação. Por muito tempo nós achamos que se nós gastarmos em oração, se nós gastarmos indo aos cultos, dando dízimo, independente, quanto mais valor nós dermos, como se isso tivesse um poder de nós olharmos para Deus e dizer: Deus, eu fui nos cultos, eu orei tantas horas por dia, eu dei tanto de dízimo, então eu mereço a salvação. Como se nós tivéssemos a possibilidade de alcançar isto, se nós tivéssemos a possibilidade de comprar de Deus a salvação de homens perversos. E o homem é tão perverso que faça um teste na sua casa e tente fazer tudo o que é correto e tudo o que é bom. Ninguém consegue. Em algum momento a depravação do homem toma conta e nós erramos e nós pecamos. O próprio apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque nós habitamos em uma natureza caída, e nós somos maus, nós não somos bons. E por que Paulo está falando sobre essa má notícia? Ele está trazendo isso, que é para que nós venhamos entender, ou dar importância àquilo que Deus irá fazer com essa depravação dos homens, e de como a sua promessa feita a Eva, trouxe resposta para a humanidade, né? Mas Paulo segue falando sobre o juízo de Deus, e ali ele começa falando sobre o juízo de Deus para os que praticam tais coisas. Quem condena tais coisas, mas as pratica, acha que não vai enfrentar o juízo de Deus. Então quem despreza a bondade de Deus e a sua rica longanimidade, sabendo que é a sua bondade que nos leva para o arrependimento, mas a dureza do coração, que impede de nós nos arrependermos e sermos moldados por Deus, acumula contra nós a ira do Senhor. Os que pecaram sem lei, perecerão sem a lei. Todos os que com a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aqui ele está falando sobre como funciona o juízo de judeus e gentios. Porque os gentios não tinham conhecimento da lei, né? Então eles iam ser julgados não pela lei, mas pela intenção dos seus corações e pela sua consciência. Afinal de contas, Deus se revela e revela em parte dentro da criação. Mas para os judeus que tinham a lei, eles seriam julgados pela lei. Então o que Paulo está falando aqui é que Deus então vai olhar o homem que tinha a lei e vai dizer: beleza, cumpriu a lei, você vai ser julgado por ela. Se cumpriu toda a lei e não pecou, então você está justificado. Mas o que Paulo vai dizer é que ninguém consegue cumprir a lei por completo, porque a perversidade implícita na natureza caída do homem, em uma certa maneira vai pecar e vai errar. Então o que ele está dizendo é que, gentios, se eu sondar o coração de vocês, vocês já estão condenados. Judeus, vocês que têm a lei, vocês já não conseguiram cumprir toda a lei, já estão condenados. Então ele segue dizendo, depois ele vai falando, né, e faz uma crítica aos judeus que acabam se gloriando por terem a lei, mas não conseguiam praticar a lei. Então nada disso adianta. E aí Paulo vai falar algo interessante, que é sobre a circuncisão, que é um sinal que iniciou com Abraão, a todo filho homem, de ter uma aliança com Deus, né? A circuncisão era um sinal de uma aliança, e ele estava dizendo: a questão é que essa aliança não se dá no físico, ela se dá na mente e no coração. A verdadeira circuncisão, ela se dá na mente e no coração. O que ele está dizendo é que não adianta nós aparentarmos, vivemos uma vida cristã digna,
como os fariseus daquele tempo, fingindo uma religiosidade e acharmos que pelas nossas obras somos merecedores, porque a verdadeira circuncisão, a aliança com Deus está na mente e no coração, pois mais do que o homem sabe o que é certo, ele jamais consegue fazer e decidir por tudo o que é certo. As suas motivações até por vezes podem estar corretas, mas elas normalmente acabam trazendo uma vida, um ato de pecado ou uma situação de pecado. Então, há um sentimento em nós, como igreja gentílica que nós somos, de que, na semelhança dos judeus nos tempos de Jesus, porque muitas vezes nós trazemos, agora nós somos os gentios, nós somos a igreja de Cristo, então essa graça está sobre nós e nós merecemos isso. Mas não é isso que Paulo está falando, ele chama a atenção para isso. A ideia é que judeus e gentios, nenhum deles conseguiram cumprir ou se tornarem justificados pelas suas obras. Então todos pecaram e necessitam da graça de Deus. E eu queria, nesse intervalo, Paulo acaba não falando sobre isso, ele vai falando sobre essa depravação do homem, a ira de Deus, e aí ele faz esse juízo de Deus sobre judeus, sobre gentios, de que não existe um povo que será justificado, a não ser aqueles que rendem o seu coração a Deus. E aí eu queria falar um pouquinho sobre, dada essa depravação do homem, essa perversidade do homem, um contraste com a natureza de Deus. Tozer fala que aquilo que nos vem à mente quando nós pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. A essência da idolatria é quando nós acalentamos pensamentos sobre Deus que são indignos dele. A idolatria está em nós atribuirmos algo a Deus que não é digno dele ou que não pertence a ele. Então qualquer coisa que a gente venha a pensar a respeito de Deus não corresponde à sua realidade, porque a revelação que nós temos acerca de Deus é aquilo que ele desejou se tornar revelado a nós. Então, Deus em nenhum momento, e nem tem essa possibilidade, ele nos revela a sua totalidade. Então, qualquer pensamento que a gente tenha com respeito a Deus, não corresponde à sua realidade. Lembrando que Deus é um ser eterno e ilimitado, e nós temos uma mente limitada e uma vida limitada. Então, o que nós conhecemos da revelação de Deus é aquilo que ele desejou revelar a nós. Então, a imagem por nós construída é a partir daquilo que ele criou, e o que ele criou revela a ele, mas o que ele criou e revela a ele não é quem ele é, mas o que ele fez. Então, pensamentos indignos logo produzem objetos indignos de adoração. E aí sabe o que acontece? É quando nós não temos o conhecimento de Deus, porque a revelação de quem Deus é não está por nós filtrada pela sua palavra, mas pelo que me disseram ou por quem eu gostaria que Deus fosse, e então isso me torna um idólatra, porque eu estou adorando a um Deus que não existe, porque eu estou adorando a um Deus que eu criei, que eu desejei que fosse, e não o Deus que ele se revela. Por isso, pensamentos indignos logo produzem objetos indignos de adoração. E isso nos abala profundamente, porque nessa essência intrínseca no nosso coração, pela autossuficiência, pelo orgulho dado ao pecado de Adão a toda a humanidade, nós queremos um Deus que nós possamos controlar. Nós queremos medir, nós queremos carregar, nós queremos apalpar, nós queremos dimensionar. Esse Deus, ele precisa caber no nosso intelecto. Por isso os homens, nessa idolatria, diminuíram Deus e tornaram Deus à semelhança de si, seja de homens ou seja de animais. As próprias mitologias, nós temos homens que ascenderam e se tornaram deuses, porque assim é mais fácil nós dimensionarmos o Deus. É mais fácil de nós colocarmos dentro do nosso intelecto, ele é mais palpável. Então isso nos abala profundamente, isso nos ofende, porque Deus não cabe dentro da nossa mente, do nosso conhecimento, porque qualquer coisa que nós venhamos achar que está Deus em toda a sua realidade, é impossível, porque ele não revelou toda a sua realidade a nós. Porque isso é impossível dentro de um ser ilimitado, colocar dentro de um ser limitado.
Porém, Deus é Espírito e Ele é eterno, então nós não sabemos como Deus é por completo e provavelmente nós nunca saberemos, ainda que nós entendamos que nós vamos viver a eternidade com Ele. A questão é que nós passaremos a viver uma vida infinita com Ele, mas nós não somos eternos. Nós tivemos um início, talvez não tenhamos fim, mas Ele não tem início e não tem fim, porque Deus não é infinito, Ele é eterno. Então a majestade de Deus vai nos surpreender por toda a eternidade, porque durante toda a eternidade nós não vamos conhecer toda a realidade de Deus. E isso deve ser algo, essa majestade, essa beleza deve ser algo que nos convoca a apreciar Deus, que nos convoca a buscar essa majestade, essa beleza que tanto nos impressiona, e Deus tem o prazer de fazer isso conosco, de nos impressionar com a sua beleza. Então, nós não sabemos como Deus é por completo, e talvez nós nunca saberemos, mas aquilo que Ele revelou a si mesmo a nós é o que nós chamamos de atributos. A busca por Deus não são possíveis de serem discernidas à primeira vista, elas devem ser buscadas por meio da oração, da leitura bíblica e do discipulado. Essa majestade que nós falamos deve ser buscada, alcançada e progressiva, para que Ele vá se revelando a nós por meio da oração, da leitura e do discipulado. Os homens agora, por não saberem lidar com o conhecimento de Deus, buscam a todo custo coisas explicáveis. De maneira alguma nós como igreja somos, como eu falei, somos contra a ciência, e a ciência às vezes ela tenta explicar tudo, mas nós olhamos para o universo e nós sabemos que nem tudo pode ser explicado, porque há um mistério no universo, porque isso também faz parte da natureza de Deus, o mistério de Deus, no qual nós não conhecemos por completo. Porém, ainda que haja um grande avanço científico e a vida continue sendo um milagre, o universo continua sendo esse mistério, e o homem até hoje permanece sendo uma incógnita. Os homens perderam a reverência por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus criou. Deus é um ser santo, bom, poderoso, onisciente, onipresente e soberano. São atributos que o definem, não são coisas que Ele faz, mas é quem Ele é. Então, dentro dessa depravação do homem, e nós olhamos em contraste o que é a natureza de Deus e a majestade do Deus que nós servimos, nós observamos essa má notícia que Paulo nos dá, e diz: tá, Paulo, beleza, mas e aí? Então nós somos maus, nós somos perversos, nós acabamos sendo entregues às nossas próprias paixões, isso faz com que sejamos idólatras, isso faz com que haja imoralidade sexual em nós, isso faz com que venhamos ser entregues à loucura da nossa razão, e nós entendemos a beleza de Deus e a sua majestade, então Deus se torna um ser inalcançável, porque com a sua santidade e a nossa perversidade, como nós vamos alcançar Deus assim? E aí está a resposta de Deus para a promessa, quando Paulo começa a falar sobre a justificação pela fé, no capítulo 13, no versículo 21. Porque aí Paulo, no início de Romanos, Paulo já está dizendo, sobre a promessa que Deus havia feito. Então o que Paulo diz é que todo homem é mau e perverso, e Deus é santo e belo. Mas a misericórdia de Deus criou um plano para a humanidade, para que a humanidade desfrutasse da beleza de Deus. E isso se dá por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que encarnou pelos nossos pecados e através da sua morte nos comprou para o Pai. Porque ele fala no versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, seja de judeus ou gentios, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificação, que palavrinha meio estranha,
Mas isso faz parte da base da nossa fé, e é muito importante que você entenda isso. Que você entenda que você é perverso, que a sua natureza é má, porque somos todos descendentes de Adão, e o primeiro Adão pecou, e como o primeiro Adão pecou, a nossa natureza é caída. A nossa natureza pecaminosa, ela nos afasta de Deus, o Deus santo e poderoso que falamos. Então, a fé chega primeiro ao ouvido de quem ouve, não à mente de quem quer entender. Essa justiça sem lei que Paulo fala, quer dizer que é uma justiça sem merecimento. Ela não foi adquirida pela guarda da lei, porque sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, Paulo fala. Mas se a justiça de Deus é concedida, se ela é dada gratuitamente, a quem ela é dada? E aí Paulo responde: a todos os que creem. Essa justiça é sobre todos os que creem, independente se é judeu ou gentil, porque todos pecaram. Então a justiça de Deus é revelada, e Ele concede aos que creem no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Então isso significa que fomos absolvidos ou justificados gratuitamente. Quer dizer, você não merece, por causa da sua natureza caída e pecaminosa, você é mau. Não fica achando que você é bom, não fica achando que você vai para o céu porque é bom, não fica achando que Deus vai te salvar porque você é bom, porque você tem talento. Não existe talento, não há algo que você possa fazer, que possa comprar a sua salvação, porque você não pode comprar a sua santidade. A Bíblia diz que Cristo Jesus prepara para si, ou santifica para si, uma noiva. Então, o próprio Jesus é quem nos santifica para si mesmo. Então, nós não temos esse poder, e nós não temos, porque não é por merecimento, é nos dado, é de graça. Fomos justificados gratuitamente, ou em outras palavras, fomos absolvidos, porque isso tudo é por meio da graça. Então Ele faz, o que Deus faz não é por mérito humano, mas porque Ele é gracioso e por meio da redenção de Jesus Cristo. O que é redenção? Redenção significa comprar um escravo e liberá-lo do pagamento de um resgate. O que Jesus fez quando Jesus veio nos justificar gratuitamente através da sua redenção? Ele nos comprou como escravo e nos liberou desse pagamento. Aqui a redenção se refere a essa libertação do pecado e das suas consequências, são duas coisas. Então quer dizer, Jesus nos libertou do pecado, quer dizer que Ele nos limpou e nos purificou de toda a nossa sujeira, mas também Ele nos livrou das consequências desse pecado, que a palavra de Deus diz que a consequência do pecado é a morte. Então, por meio da justificação de graça que Jesus fez por nós, Ele nos limpa, nos purifica, e nos libera da morte e da ira de Deus. E é isso que a gente precisa entender. O que Jesus fez por nós foi nos livrar da ira de Deus. Todos os homens, por causa do pecado, porque todos pecaram, foram condenados ao inferno. O que é o inferno? O inferno é um lugar onde Deus não está, é um lugar sem a sua bondade, é um lugar sem a sua intervenção, e isso deve nos apavorar, porque quando olhamos para a nossa sociedade, no qual Deus intervém, e nós enxergamos a maldade do homem, a violência do homem, a sua perversidade, isso nos assusta, isso nos traz medo. Quem dirá um lugar onde Deus não intervém, onde Deus não está? Então todos nós, porque pecamos, fomos condenados ao inferno. E o que Cristo fez por meio da justificação foi nos tirar dessa condenação, nos tirar das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Quando Ele nos tira das trevas, Ele nos libera da ira de Deus, da ira da condenação do Pai. Então Ele nos tira de um lugar de condenação e nos leva para o livramento da ira do Pai e nos traz como agora adotados na família de Deus.
Agora não estamos mais condenados, mas fazemos parte, fomos adotados para a família de Deus, para sermos co-herdeiros do trono juntamente com Cristo e participantes da sua glória para toda a eternidade. O que Cristo fez foi se casar com a sua igreja, e Ele foi para o Pai para preparar um lugar, para quando Ele voltar, estejamos com Ele e sermos participantes da sua glória, porque não mais enfrentaremos a ira do Pai, não estamos mais condenados a um lugar onde Deus não está, mas fomos libertos para viver num lugar onde Deus estará presente para sempre. Logo, não é por merecimento nosso, não é porque somos bons, não é porque somos talentosos, não é porque nós somos legais, porque não somos maus, perversos e inimigos de Deus, a palavra de Deus diz. Mas Cristo nos justificou, Cristo nos absolveu. O que Cristo fez foi chegar perante o juiz, que é Deus, e dizer: ele está condenado, e ele tem que pagar o preço dessa condenação. Só que eu pago o preço no lugar dele, eu enfrento a sua condenação. Por isso que a palavra de Deus diz que ele se tornou maldito no madeiro, ele se tornou maldição em nosso lugar, porque ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. E o que Jesus fez foi: eu pago o preço, eu pago a sua condenação. E quando ele paga essa condenação, agora não há mais nenhuma condenação sobre nós, mas o que Jesus fez foi nos tornar justos. Sim, nós perversos, maus, ele nos tornou justos perante o juiz. Logo, não há mais condenação por meio de Cristo Jesus sobre nós, mas o que há é uma herança do reino eterno de Deus Pai, por meio do Rei Jesus. Então Jesus paga o preço em nosso lugar. Então, e a palavra de Deus diz que então Deus foi o ofertante e Cristo foi o sacrifício. Então, quando Paulo fala que somos justificados pela fé, isso não é uma coisa nova que surgiu ali no Novo Testamento, mas é algo que nós já vemos na antiga aliança, porque não há essa separação, lembra? Porque vai falar sobre o pai da fé, Abraão, e diz que Abraão foi justificado pela fé, mas ele tinha fé em quê? Na promessa. Desde Eva havia uma promessa de que haveria alguém que então livraria o homem da condenação e religaria ele novamente com Deus. E Abraão creu nessa promessa. Então ele não tinha como ser justificado pela lei, porque a lei foi posterior, a lei veio depois. Ele foi justificado pela fé, a fé em Jesus, mas só que Jesus ainda não havia nascido encarnado. Então Paulo vai falar: a mesma fé que Abraão tinha e foi justificado, é a fé que nos justifica hoje, que é por meio de Cristo Jesus. Então Abraão acaba sendo justificado por essa crença, por essa convicção de que Jesus ainda não havia nascido, o Messias não havia aparecido, mas que iria nascer, e ele cria realmente nisso. Então a nossa confiança constante em Deus é o único requisito para sermos declarados justos, não é por mérito. E isso era um escândalo para os judeus, porque em todo tempo eles estavam interessados na prática da lei, na prática das obras, e eles achavam que esta prática, e é muito fácil a gente condenar eles hoje, mas nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós achamos que pelas nossas obras, nós achamos pelo nosso tempo de oração, nós achamos de costa, como eu sou crente bom, então eu mereço as coisas. Nós não somos merecedores de nada, nós somos devedores. Paulo inicia a carta aos Romanos dizendo que ele era servo de Jesus. Essa palavra servo quer dizer escravo. Quer dizer, ele em todo o tempo se submetia à vontade de Jesus. Mas afinal, quais são as consequências de nós sermos justificados? Aí Paulo fala: porque isso nos traz paz com Deus, nos livrando da sua ira e condenação, nos torna justo para acessá-lo e desfrutarmos da comunhão com o Criador de todas as coisas.
Essa comunhão com o Pai, por meio do Filho e com a orientação do Espírito Santo, nos faz entrar num processo de transformação, de regeneração e santificação. Porque Cristo está santificando para si uma igreja, a igreja gloriosa. E essa caminhada nos quebra, nos molda para sermos como nós somos destinados para ser lá no princípio. E agora Ele nos chama para voltarmos a ser quem Ele nos criou para ser, cultivadores do seu reino. Para concluir, eu quero fazer uma recapitulação com vocês, porque é muito importante que a gente entenda isso. Isso faz parte da base do Evangelho e da nossa crença. O pecado do homem nos afastou de Deus, nos desprezando o conhecimento dele, criando ídolos. E então fomos entregues à vida de prazeres mundanos e à vaidade. Esse desprezo fez com que os homens não glorificassem, não dessem graças a Deus pelos seus feitos e por quem Ele é. Então todos nós estávamos condenados a essa condenação eterna por meio da sua ira, pois a natureza santa, maravilhosa, majestosa de Deus despreza o pecado. E essa misericórdia de Deus revelou um caminho pela redenção. E esse caminho é por meio de Jesus, o seu Filho. Por meio de Cristo, Ele nos comprou como escravos, nos libertou, nos limpou, nos purificou e está nos moldando e nos transformando. Ele nos justificou e nos tornou justos perante o juiz, que é Deus, não por mérito humano, mas pela graça do Pai e pela redenção do Filho. Sendo assim, Ele nos deu acesso à presença do Pai, no qual somos transformados de glória em glória, em comunhão com a Trindade, não mais agora para a condenação, mas para a vida eterna no seu reino. Entendam isso, Paulo dá uma má notícia para destacar a boa notícia. Ele traz a má notícia de que somos perversos e maldosos, para mostrar o quanto nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus, e o que significa aquilo que Cristo fez por nós como Messias. Ele nos comprou, nós não valíamos nada, seres perversos, maldosos, que odiamos a Deus pela nossa natureza, que somos inimigos de Deus, que fugimos de Deus, mas Jesus nos comprou para nos religar novamente com Deus, e Ele nos preparou um lugar maravilhoso, para estarmos juntamente com Ele por toda a eternidade. Entenda isso, nós como cristãos, dentro daquilo que nós cremos e cremos no Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para salvar, e nós entendemos que nós somos maus, e que nós carecemos dia após dia da misericórdia e da graça de Deus. Somos devedores, por isso devemos nos tornar servos obedientes, porque de nada merecemos, mas de graça Ele nos justificou e de graça Ele nos alcançou. Vamos dedicar nossa vida a esse Evangelho. Vamos nos dedicar a vida a esse Salvador e a esse Senhor, que mesmo nós não merecendo, Ele nos alcançou. Entregue a sua vida a Jesus todos os dias. Se submeta à sua vontade, se permita ser transformado. Porque se você não está gerando frutos, se a sua vida não está mudando, se você não muda o seu caráter, não muda a sua personalidade, você não está permitindo, você está resistindo ao cuidado de Deus sobre você. Se permita ser um vaso na olaria de Deus. O nosso desejo nós estamos de olho nas recompensas do reino vindouro. Esse mundo é passageiro, esses prazeres aqui são passageiros, mas o prazer de estar em eternidade com Deus é eterno. Busque isso em todo o tempo. Por isso que a palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque o Senhor com todo o seu coração, com todo o afinco, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós colocamos o nosso coração, colocamos a nossa mente à tua disposição. Nós que habitamos em uma natureza caída, mas pela graça de Jesus nós fomos justificados. A vida que antes nós vivíamos na carne, mas agora essa nova vida, o novo nascimento que o Senhor nos deu, nós vivemos pelo Espírito. Aqueles que vivem pelo Espírito entendem as coisas espirituais. Nós queremos entender o que o Senhor estava nos falando.
Nós queremos entender sobre o que o Senhor deseja nos edificar. Nós queremos entender aquilo que o Senhor está fazendo, porque queremos nos submeter à Tua vontade. Venha, Jesus, e faz em nós tudo o que lhe apraz. Que Teu Espírito Santo nos revele a Tua verdade. E que nós não venhamos estar interessados na nossa. Nós queremos na Tua verdade absoluta. Nós queremos no conhecimento do Deus Criador de todas as coisas. E nós queremos nos submeter a isso. Nós queremos nos submeter às nossas famílias. Nós queremos submeter a nossa casa, ao nosso lar. Porque nós não queremos viver com medo. E acima de tudo, não queremos ser condenados a um lugar onde Tu não estás. Mas nós queremos estar onde Tu estás, Senhor. O Senhor é a nossa recompensa, o Senhor é o desejo do nosso coração. Revele a Tua majestade a nós. Nos impressiona como o Senhor tem nos impressionado com a Tua beleza. E que a cada dia, Pai, nós venhamos ser transformados, para que o nosso eu diminua, o nosso ego diminua. E que a nossa velha criatura não venha, Senhor, estar viva ou respirando dentro de nós, mas que haja em nós a mente de uma nova criatura, em que em todo tempo busca agradar ao Pai e se relacionar com Ele, porque o Senhor é a nossa fonte de prazer, Senhor. Nós temos o prazer de Te servir e nós queremos Te buscar todo o tempo, todo instante. Obrigado, Jesus, porque mesmo sem eu merecer, o Senhor me tornou justo, e o justo viverá pela fé, a fé no Filho de Deus. E nós cremos no Teu Evangelho, porque Ele é poderoso. Toca sobre os lares agora, toca sobre todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Traga paz sobre essa casa, traga o cuidado do Teu refúgio, traga a Tua fortaleza, para que não haja em nós medo das coisas que estão ao nosso redor, porque estamos com os nossos olhos fixados em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós nos rendemos a Ti, nós queremos nos humilhar perante Ti, porque o Senhor é o único digno de receber honra, glória, poder e força para sempre. Nós Te amamos, Senhor. E nós queremos Te buscar a todo instante. Em nome de Jesus.